Olá pessoal, nós somos da Blockchain Insper e hoje nós vamos apresentar para vocês um pouco mais da parte técnica do blockchain. Eu sou Fernando França e nosso grupo é composto por mim, Gabriel Baroni e João Vitor Morales. Bom, nós vamos começar nossa apresentação dando um contexto geral sobre o que é criptografia. De acordo com o dicionário, a criptografia é um conjunto de regras e técnicas utilizadas para codificar uma mensagem, transformando-a de um tipo de código incompreensível para alguém que não está autorizado a ler o seu conteúdo. Além disso, na criptografia, a gente tem quatro objetivos principais. O primeiro deles é a confidencialidade da mensagem, onde apenas o indivíduo autorizado deve ser capaz de extrair o conteúdo da mensagem na sua forma cifrada, como eu havia falado anteriormente. 2. A integridade da mensagem. O destinatário deve ser capaz de verificar se a mensagem foi alterada durante o envio ou transmissão dessa mensagem. 3. A autenticação do remetente. O destinatário deve ser capaz de verificar se o remetente é realmente quem diz ser. E 4. A irretratabilidade do remetente, onde não deverá ser possível o remetente negar a autoria da sua mensagem. É importante ressaltar também que nem todos os algoritmos criptográficos atingem todos os objetivos. A maioria deles atinge dois ou três, mas isso não é uma regra, então é interessante deixar isso bem claro. Além disso, a gente tem dois tipos de criptografia: a criptografia clássica e a moderna. Eu vou começar falando um pouco sobre a criptografia clássica. A criptografia em si é tão antiga quanto a necessidade do homem esconder a informação. De acordo com alguns historiadores, a criptografia começou com os hebreus em 600 a.C., através de cifras de substituição monoalfabéticas. Ou seja, um símbolo do alfabeto é substituído por outro símbolo do mesmo alfabeto, assim como vocês podem ver na imagem a cifra de César, onde a letra D corresponde a E corresponde a B e assim por diante. Até o início da Primeira Guerra Mundial, nada de inovador tinha sido desenvolvido no campo da criptografia. No entanto, com o uso de cifras pelo exército alemão, o estudo de criptografia veio a se tornar muito útil, tanto para os alemães como para os seus adversários. Apenas durante a Segunda Guerra a criptografia moderna veio à tona, quando surgiram máquinas que desvendavam as cifras de maneira muito rápida e eficiente, como a máquina de Turing, que eu vou falar um pouco mais para frente. Por isso, eram necessários novos meios para esconder as mensagens, e foram assim que surgiram os contextos de criptografia simétrica e assimétrica. Vocês podem perguntar, qual a diferença entre criptografia simétrica e assimétrica? Bom, a criptografia simétrica, também chamada de cifra de chave única, consiste em um método de encriptação em que tanto o remetente como o destinatário usam a mesma chave. Esse tipo de criptografia foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial e foi quebrado pela máquina construída pelo Alan Turing, que é considerado o pai da computação moderna e também criador do primeiro computador da história. A criptografia assimétrica foi surgida em contexto de Guerra Fria, para esconder mensagens de estratégias e operações, tanto do lado da União Soviética como dos Estados Unidos. Ela consiste basicamente em duas chaves, uma pública e outra privada. A chave privada é usada para codificar a mensagem e com isso a gente garante que apenas o dono da chave pode tê-la editada. Isso atinge os objetivos 2 e 3 que eu citei anteriormente, que são a integridade da mensagem e a autenticação do remetente. Além disso, ainda está em desenvolvimento atualmente a criptografia quântica. A gente não vai entrar muito no mérito dela nessa apresentação, mas vale a pena dar uma pesquisada e entrar no link que está aqui na descrição, que é um artigo de Stanford que explica de maneira sucinta e clara o que é a criptografia quântica. Como já foi dito, essa criptografia ela gera dois tipos de chave, a public e a private key, que eu vou chamar de PK e SK, de public e secret, a fim de apresentação. Bom, pensando no início, na necessidade da criptografia, vamos imaginar duas pessoas, a Ana e o Beto. A Ana deseja mandar uma carta para o Beto, mas inevitavelmente existirão intermediários, especialmente se eles estiverem muito longe um do outro. Para que essas pessoas não vejam a mensagem, porque ela é confidencial, a Ana precisa encriptar a mensagem. Uma maneira bastante segura de fazer isso é por meio da criptografia da public key. Cada pessoa na rede gera duas chaves, PK e SK. Os processos mais comuns são o RSA, que gera chaves a partir de dois números primos de ordem de 10 a 100 e algumas funções que os relaciona, e o método da curva elíptica, que será tratado mais à frente,
Caso alguém queira saber mais acerca da metodologia do RSA, estaremos deixando um link no bloco de anotações do PowerPoint. Bem, o crucial é que é difícil achar a ASCII a partir da PK. Com isso, a Ana pode codificar a mensagem com a PK do Beto. Depois, o Beto abre a mensagem da Ana e decodifica com a sua ASCII. Esse processo não impede o invasor, o intermediário, de modificar a mensagem. Para isso, existe o sistema de signatures, em que a mensagem codificada com a PK do Beto é assinada pela Ana por meio de uma função que relaciona a ASCII da Ana com a mensagem, gerando uma assinatura. O Beto, ao receber a mensagem e decodificar com a sua PK, pode verificar com essa mesma PK a mensagem e a assinatura e chegar em uma variável true or false que garante que aquela mensagem foi assinada pela Ana. E assim ele garante que ninguém no caminho entre a Ana e o Beto mexeram na mensagem. Agora a gente vai entender um pouco melhor o que são funções hash, mais especificamente a SHA-256, que é a função hash usada em um dos protocolos do Bitcoin. Vamos entender um pouco a motivação por trás da existência dessas funções. Funções hash são funções auxiliares na criptografia, e para entender um pouco a origem delas, vamos tomar como exemplo um protocolo de assinatura como o RSA, que tem uma das partes da sua fórmula escrita aqui à esquerda. O input, a mensagem posta nesse protocolo de assinatura é m é elevado a d, que é um número primo. Disso você tira o resto em relação a outro número primo n, sendo d e n as chaves públicas desse protocolo. Você vai ter o output criptografado e assinado S. Bom, dá para perceber que existe um limite para um input. Nesse caso, o limite para m, é de 245 bytes. O que significa que se você tiver algum documento, algum arquivo a ser assinado maior do que 245 bytes, você vai ter um problema. No caso do RSA, o limite vem de 256 bytes, que é uma das potências de 2, que é o output do RSA, menos 11 bytes, porque ao longo do protocolo alguns paddings aumentam também do arquivo. Mas então, vamos imaginar, por exemplo, um contrato, algo bem verossímil de ser assinado. Um contrato maior do que 245 bytes. Como que dois agentes poderiam fazer para conseguir assinar esse tipo de contrato? A resposta mais intuitiva seria dividir esse contrato em partes menores do que 245 bytes. Então aqui a gente tem um exemplo, esse contrato sendo dividido em contrato.1, contrato.0, duas partes menores do que 245 bytes, e essas partes podem ser assinadas e você vai ter dois outputs. Pode até parecer uma resposta conveniente no primeiro momento, mas ela é extremamente arriscada e perigosa. Vamos imaginar, por exemplo, um contrato 1000 vezes maior do que 245 bytes. Ele precisaria de ser dividido em 1000 partes. Isso é muito perigoso, já que, como a criptografia assimétrica foi criada para ser usada em meios de circulação de mensagens que não são seguros, é muito pouco seguro você colocar um contrato dividido nesse meio, já que qualquer cláusula pode ser apagada, basta apagar qualquer parte do contrato, ou você pode mudar a ordem das cláusulas, isso altera completamente a validade do contrato. Então, essa não é uma resposta possível. A gente precisaria, então, de algum modo de comprimir esse contrato para que ele caiba como input da função RSA. Então, a gente precisaria de algo que pegue esse contrato, passa para uma função e o output dessa função libere exatamente o que é necessário para entrar no RSA. O nome das funções que fazem isso, que pegam um input de tamanho arbitrário e liberam um output de tamanho fixo, são as funções hash. Então agora vamos explorar um pouco mais quais são os requisitos de uma função hash. Em primeiro lugar, como eu disse, o input tem que ser de qualquer tamanho, tem que ter um tamanho arbitrário, e o output tem que ter um tamanho fixo. E dada uma função hash, mesmo se você souber qual é o output dela, você não pode saber qual que foi o input. Ela tem que ser uma função irreversível. Isso é uma das bases da criptografia assimétrica. Mas mais do que isso, não só ela tem que ser irreversível, como ela não pode conter nenhum indício de nenhuma qualidade de A. Então, a partir do output, você não pode determinar se A era um vídeo, uma foto, um PDF, você não pode determinar se A era um arquivo grande, um arquivo pequeno, porque senão, ainda que a irreversibilidade seja garantida, se for fácil depreender qualidades de A partir de H de A,
você tem um problema muito grande, porque os hackers, crackers e qualquer pessoa que queira descobrir qual é a mensagem criptografada já vão ter um ponto de partida muito grande, o que facilita o ataque bruto, que a gente vai explicar um pouco mais pra frente. Outro ponto importante é que a distribuição dos outputs seja homogênea. Em que sentido? O output ele tem um tamanho definido e finito. Então, no caso de 256 bytes, você vai ter 2 elevado a 256 possibilidades, certo? Então, o número 1 tem que aparecer a mesma quantidade de vezes que o número 1 milhão e o número 1 bilhão, porque se existirem resultados mais frequentes do que outros, os hackers também vão ter. Qualquer pessoa que queira craquear uma criptografia também vai ter um ponto de partida muito conveniente. Ele vai saber quais são os resultados mais prováveis e vai começar testando esses, o que não convém de nenhum jeito. Então, é importante que o resultado seja homogêneo, que, entre aspas, a chance de qualquer output sair seja igual. É claro que quando eu digo chance, é num sentido figurado, porque a função tem que ser determinística. É importante também que exista eficiência computacional nesse processo. Então, vamos tomar um exemplo aqui. Imaginemos que a gente é uma empresa como o Facebook, por exemplo, e a gente vai, a partir de agora, guardar as senhas dos nossos usuários usando um hash. Por que a gente faria isso? Imagina que a gente tem o nosso banco de dados, então aqui na esquerda uma senha João Vitor 123, por exemplo, e sempre que o João Vitor da casa dele coloca o usuário e a senha dele, o nosso servidor vai conferir se a senha preenchida é a mesma senha que a gente tem no banco de dados. Esse é um sistema bom até para a gente confirmar as senhas, mas existe um problema. Se qualquer pessoa conseguir invadir nosso banco de dados, ele sabe a senha de todo mundo, isso é um grande problema para uma rede social, para um banco. Então, o que a gente pode fazer é pegar cada senha, hashear ela e guardar o hash. Porque aí, mesmo que alguém invada o banco de dados, como a função é irreversível, ele não vai saber as senhas. De qualquer modo, quando o João Vitor preencher a senha dele da casa dele, é muito importante que essa senha chegue na gente e a gente consiga rapidamente, os servidores consigam rapidamente conferir se o João Vitor é ele mesmo e permitir o acesso dele. Então é preciso que exista uma eficiência, porque se a função demorasse, também demoraria para que o João conseguisse logar na conta dele, e isso é um problema. Apenas a título de curiosidade, várias empresas que usam hash para guardar a senha, da maneira que eu descrevi, vão um passo além, inclusive. Lembra que eu disse que a distribuição dos outputs deve ser homogênea? A gente tem um problema com as senhas, porque as senhas não são criadas homogeneamente. A chance da senha ABCD aparecer é muito maior do que a chance da senha X maiúsculo 120 hífen 4 aparecer. As pessoas colocam senhas relativamente previsíveis. Existem até tabelas que chamam Rainbow Tables, que as pessoas que fazem ataque brutos em relação às senhas separam quais são as senhas mais frequentes. Então, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ABCD, são todas senhas que são testadas antes. E como a função hash é determinística, isso significaria que os hashes das senhas seriam relativamente heterogêneos, o que facilitaria ataques. Então, determinadas empresas, elas pegam as senhas dessas pessoas e salgam. O que é salgar? É você adicionar essa senha, você fazer um append no final de algum código realmente aparentemente randômico. E aí você guardaria só esse hash salgado. Outro ponto importante da função hash é que ela seja livre de colisões. E o que são colisões? Como a gente disse, a função tem um output determinado e limitado. E como você pode ter inputs de tamanho arbitrário, isso significa que dois inputs diferentes podem produzir o mesmo output. Isso é chamado de colisão, é como se os resultados colidissem. E qual o problema de ter colisões? Vamos imaginar aqui numa hipótese de um sistema de criptomoedas no qual o João descobre que o input André paga 10 a João e André paga 100 a João tem o mesmo hash, tem o mesmo output, são uma colisão. Se o João descobrir isso, ele pode mandar a frase André paga 10 a João para o André assinar. Lembrando que nas criptomoedas os protocolos de assinatura são muito importantes para garantir a veracidade das transações. Ele manda isso para o André assinar, e lembrando também que as funções de assinatura também são determinísticas. Então, se você colocar um input A, ele sempre vai devolver o mesmo input. Como ele manda André paga 10 a João, o João manda para o André paga 10 a João, o André aceita, assina aquilo e devolve
o output para o João, para ele mandar para um node e isso entrar na corrente. Qual o problema? Agora o João está munido da assinatura do hash da frase que ele enviou, mas o hash da frase que ele enviou é o mesmo da frase André paga a senha João, o que significa que ele pode implementar na corrente de blocos qualquer uma das duas frases que ele queira. E isso claramente é extremamente problemático, porque você gera transações fraudulentas. Então é extremamente importante que as colisões não existam. A gente deu exemplo agora das criptomoedas, mas colisões são um problema em diversos outros âmbitos nos quais os hashes são usados. Então, por exemplo, pensando num ataque bruto de senhas, como no exemplo descrito anteriormente. Imagina que um hacker está tentando entrar numa conta, chutando várias senhas até conseguir descobrir a senha. Se a função hash for pouco livre de colisões, vão existir mais inputs que geram o mesmo output que ela tem na base de dados, porque, lembrando, existem várias colisões numa função hash ruim. Nesse sentido, o hacker vai precisar de muito menos esforço computacional e tempo para conseguir acessar os servidores, o que é bem problemático. Então é muito importante que a função seja relativamente livre de colisões. Existe também uma distinção entre o ataque de colisão e o ataque de colisão de pré-imagem. Qual que é a diferença entre esses dois ataques? Uma coisa seria o João saber da frase André paga 10 a João e tentar descobrir outro input que produziria o mesmo output. Isso seria um ataque de colisão de pré-imagem, porque você tem um input determinado e tenta descobrir outro input que colida com esse input determinado. Mas também existe o ataque de colisões, que é quando você encontra dois inputs quaisquer que colidem. Obviamente é muito mais fácil você fazer um ataque de colisões que não sejam de pré-imagem, porque se você não tem uma pré-determinação de input, é muito mais fácil de achar uma colisão. Então, essa distinção é importante para defesa de servidor e coisas do gênero. Mas para o entendimento de hash, é mais uma curiosidade. Agora, existe um problema, porque eu disse que é importante que as funções hash sejam livres de colisão, mas eu disse que elas podem ter um input de tamanho arbitrário e tem um output de tamanho definido. Isso significa que o output tem um tamanho fixo. Por exemplo, a gente estava usando até agora o exemplo de um output que tenha 256 bytes, então 2 elevado a 256 dados de informação. Isso é claro, é enorme, mas é um número finito, e isso pode ser um problema, porque se você tiver input, o domínio da função contiver infinitos itens, é impossível que eles se correspondam biunivocamente um com um em relação ao output. Necessariamente vão existir colisões. Bom, e é por isso que a função SHA existe. A função SHA, que significa Secure Hash Algorithm 256, sendo que 256 vem exatamente do exemplo que a gente estava usando, do fato dela ter 2 elevado a 256 bits de informação. Essa função ela foi desenvolvida pela Agência Nacional de Segurança Americana e, por incrível que pareça, ela sempre foi de domínio público. Num primeiro momento isso pode parecer estranho, mas como a gente disse, a ideia da criptografia assimétrica é que ela possa circular em meios não seguros. Então o melhor jeito de garantir que um protocolo de criptografia assimétrica é eficaz não é proteger ele igual as pessoas faziam com a criptografia simétrica, igual os países faziam na Segunda Guerra Mundial. O melhor jeito é realmente torná-lo público para que o mundo use e você realmente perceba se os ataques são simples de ocorrer e, de um modo geral, os protocolos vão sendo melhorados. A própria função SHA ela é uma evolução da SHA-3, que é uma evolução da SHA-2, que é a evolução da SHA-1. Então é por isso que ela sempre foi pública. E a SHA tem aspectos muito interessantes. Não convém muito entrar em todas as linhas de código e todo o protocolo da SHA, porque é um protocolo realmente um pouco complexo, mas só para a gente entender um pouco mais sobre algumas das propriedades delas, dessa função hash, uma das propriedades muito interessantes dela é o efeito bola de neve. O que é o efeito bola de neve? Qualquer mudança minúscula no input produz uma mudança gigantesca no output. Então, por exemplo, como se dá o começo do protocolo da função SHA? Você vai pegar o seu arquivo e você vai usar a transcrição ASCII para transformar isso em número binário. O que é a transcrição ASCII? A transcrição ASCII basicamente é um protocolo para você transformar qualquer
texto com número apenas em número. Desse número que você vai ter saído da função ASCII, você vai adicionar um 1 no final, depois você adiciona zeros até ele ficar múltiplo de 448 bits, depois você adiciona o tamanho do ASCII original, a quantidade de algarismos do ASCII original em forma de número binário no final, depois você adiciona números até ele ficar múltiplo de 512 bits, aí você vai dividir ele em 16 chunks de 32 bits, e cada chunk você reproduz uma série de passos muito complexos 64 vezes. Onde está aí a bola de neve, então? Vamos imaginar um contrato que eu queira burlar. Eu vou lá no finalzinho e adiciono só um espaço. Ao olho humano isso é praticamente imperceptível. Mas na função hash, isso vai produzir duas coisas. Primeiro que o ASCII vai ser diferente, e segundo que o length desse ASCII vai estar totalmente mudado. O que significa que isso já é gravado porque o ASCII transforma em número binário, então os números binários normalmente têm algarismos grandes para descrever pequenas variações de número, e em segundo lugar você vai dar um append desse tamanho de algarismos ao final do número total em determinado passo, o que significa que esse efeito é aumentado. Quando você divide em 16 chunks e repete o mesmo passo 64 vezes em cada chunk, essa mudança minúscula no começo de um contrato produz um output realmente totalmente diferente. Nós somos incapazes de perceber convergências entre outputs de inputs muito semelhantes. E a função SHA foi criada também por um outro motivo. Esse output dela com 2 elevado a 256 dados, embora seja finito, é de uma grandeza que a gente mal consegue estimar. Para vocês terem ideia do tamanho que é esse número, vamos dividi-lo em 8 grupos de 2 elevado a 32, ou, para ficar mais fácil, 4,2 bilhões aproximadamente. Se a gente pegar atualmente a peça de computação que a gente tem para minerar esses códigos hash automaticamente, da forma mais rápida possível, a gente vai chegar num GPU. Estes têm aproximadamente 1 bilhão de hashes por segundo. Se a gente juntar 4 e colocar no computador, a gente vai ter nossa unidade padrão de mineração, que vai ser por 4 bilhões de hashes por segundo, ou 4,2 para ficar mais fácil. Se a gente pegar e multiplicar esses 4,2 por mais 4,2, a gente vai chegar num número grande, que é maior do que a quantidade de servidor que a Google tem. Então, só para vocês terem uma ideia, aí já ficou estranho o número e a gente só multiplicou duas vezes 4,2 bilhões. Aí, bom, se a gente quiser ter um parâmetro, vamos descobrir quanto que são 4 bilhões de segundos. Bem, são aproximadamente 126,8 anos. E aí, se a gente multiplicar 4 bilhões por 126,8 anos, a gente tem 107 bilhões de anos. E o tempo de vida estimado do universo é de 14 bilhões de anos. E aí, a gente ainda falta multiplicar mais 4 vezes 4,2 bilhões. Então, é realmente um número muito grande. Mas, com os avanços da computação, foram criadas novas placas como a ASIC, que consegue executar o código hash de 17 trilhões de hashes por segundo. E isso é um número muito maior do que os 4 bilhões ou 1 bilhão que tínhamos na placa GPU. Mas mesmo assim, se a gente pegar o 2 elevado a 256 e dividir em aproximadamente 6 grupos de 2 elevado a 44, que dá 17,5 trilhões, a gente ainda assim vai ter um número ridiculamente muito grande e que vai ser muito difícil de alguém conseguir chegar. Devido ao progresso recente dos computadores em realizar o processo de faturação, o algoritmo da RSA, que utiliza esse processo, perdeu sua eficiência, já que agora são necessários milhares de bits para garantir uma mesma segurança que anteriormente, e por isso, na época, eram necessários novos métodos para a criptografia assimétrica. Foi nesse contexto que, em 1985, Neil Koblitz e Victor Miller criaram as curvas elípticas, que são nada mais nada menos que ferramentas matemáticas que se propõem a contornar o problema de segurança do RSA. Aqui a gente tem a definição formal do que são as curvas elípticas, mas nós não entraremos no mérito de explicá-la, já que preferimos fazer uma explicação um pouco mais prática de como achar a chave privada e pública nesse tipo de algoritmo. Bom, primeiramente escolhemos um ponto aleatório na curva, eu vou utilizar este P aqui, e traçamos uma reta tangente a ele na curva.
Após isso, encontramos este ponto e rebatemos ele no eixo x. E encontramos este outro ponto que chama 2P. Após isso, nós já teríamos a nossa chave privada e pública, sendo que a chave privada é o número de vezes que traçamos a reta a partir do gerador, ou seja, seria o número 2. E a chave pública, que são as coordenadas desse ponto, as coordenadas x e y. Uma coisa interessante é que em alguns algoritmos só é usada a coordenada x, já que após inúmeras iterações, essa coordenada será muito grande, então não será necessário usar a coordenada y, mas isso só acontece em alguns casos e não é uma regra. Para continuar e acharmos, por exemplo, 3P, nós teríamos que passar outra reta do P para o 2P, encontrar o ponto de intersecção aqui e rebater ele no eixo X, encontrando aqui o ponto 3P. Vocês podem identificar que com um passar de iterações, esses pontos vão ficando cada vez mais aleatórios, aparentemente aleatórios, no gráfico, fazendo com que haja uma segurança muito mais eficiente do que, por exemplo, o algoritmo do RSA propõe. Bom, agora entrando um pouco mais na parte de wallets, é interessante notar que as wallets, no que acontece na verdade, é que o José não manda para a Ana, ou não existe esse nome José dentro da blockchain. O que acontece é que o José pega a sua PK, aí ele gera um endereço a partir dela e a Ana faz a mesma coisa. Assim, o que acontece é um endereço mandando para outro endereço X bitcoins ou qualquer outra criptomoeda. Assim, uma wallet, na verdade, é uma quantidade de dinheiro associada a uma public key. E aí, o principal ponto de você guardar, né, pensando numa wallet tradicional, você tem os pendrives ou outras formas de hardware e computadores e aplicativos. A forma mais segura atualmente seria os pendrives e outras formas de hardware, mas isso essencialmente não é 100% seguro. Ainda podem existir hackers que conseguem pegar essas informações suas. Então, o importante é você conseguir diversificar e guardar essas public keys e essas private keys em algum lugar, em vários lugares, e uma segunda maneira de você conseguir guardar isso seria você hashear a sua public key ou a sua private key, e além disso, antes de hashear, adicionar algum número no final, por exemplo, 1, 2, 3. Assim, você sabe qual que é o número que você pôs no final, e aí você vai ter o negócio hasheado. Então, mesmo que o hacker consiga entrar, ele não vai conseguir utilizar a sua verdadeira public key ou a private key, e assim o ataque dele fica bem menos funcional. Com tudo isso entendido, vamos entender qual que é a estrutura de um bloco. Inicialmente, nós temos um magic number, em que ele diz qual que é que esse pedaço de informação ele é um bloco de Bitcoin. Depois, nós temos o tamanho daquele bloco em bits. Aí nós temos uma coisa chamada header, que é onde está aí essa versão, hash bloco antigo, e vai ser falado um pouquinho daqui a pouquinho. Depois nós temos um contador de transações e, por fim, todas as transações que ocorreram naquele bloco. Esse header ele tem dentro dele um número que é a versão da blockchain. Depois, ele tem o hash do header do bloco antigo. E aí ele vai pegar todas as informações que está nesse header do bloco antigo, hashear quando ocorrer a mineração, ele vai passar para esse bloco, e aí ele vai conseguir efetivamente ter o que a gente poderia chamar de blockchain, porque é assim que são encadeados todos os blocos. Depois desse hash do bloco antigo, do header do bloco antigo, a gente tem o hash da Merkle Root. E o que acontece nesse hash da Merkle Root? Vamos pegar essa transação que está aí no bloco, B para A, C para D, E para F. Cada uma delas, eu vou chamar de transação 1 para B para A, 2, C e D e 3, E e F. Então a gente vai pegar a transação 1, hashear a transação 1. A gente vai pegar a 2, hashear e hashear a 3. Aí a gente vai pegar a transação 1 com a 2, o hash da transação 1 com a 2 e hashear novamente. Aí a gente vai gerar o hash transação 1, 2. Aí, como é um número ímpar, a gente vai pegar o hash da transação 3, hashar de novo com o hash da transação 3 e oferecer um novo hash, que é o hash 33. Aí você pega essa nova cadeia de hashes, que é 1, 2 e o 3, 3, hasheia de novo para ficar com o hash 1, 2, 3, 3. E aí esse hash ele aparece aí na Merkle Root. Isso é muito interessante porque dessa forma você consegue diminuir a quantidade de dados que tem que ser passada de um bloco para o outro e diminuir assim o tamanho inteiro da rede. Além do que, se você quiser verificar alguma informação em alguma transação que você acha que está incorreta ou algo do gênero, se tiver de fato incorreto, aquele hash vai ser completamente diferente, pois como já havia sido anteriormente, esse tipo de função tem o efeito bola de neve.
Por fim, a gente chega nas partes dos mineradores de blockchain, de Bitcoin, blockchain que seja, que é o Bits Target e o Nonce. O que acontece é, esse target ele é o quanto o quanto a rede imagina que vai ser necessário para aquele bloco ser minerado. E isso tendo em vista que, por exemplo, no Bitcoin, a gente tem que, a cada 10 minutos, mais ou menos, tem que ser formado um novo bloco. Então, esse target ele ajusta a dificuldade que é para os mineradores. Aí, o trabalho do minerador ele tem que pegar em uma função o hash do bloco antigo, o hash do Merkle Root, fazer um append com o nonce, que é o número que ele vai chutar, e esse número tem que ser menor do que o target. Então, quanto menor for o target, mais difícil fica minerar e assim a dificuldade aumenta. E aí, assim que minerado, acontece todas as coisas de mineração que você já deve ter estudado nesse curso fundamental, e, portanto, ocorre a criação da rede blockchain. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se tiverem alguma dúvida, sintam-se livres para perguntar para qualquer um dos 3 membros da equipe. Além disso, nas anotações desse slide, nós deixamos 3 links, sendo 2 deles para canais do YouTube que achamos indispensáveis se você quiser conhecer mais sobre o tema, e um sobre um vídeo que fala um pouco melhor sobre a parte matemática da blockchain. Muito obrigado.